Bem com vocês? Então, a aula de hoje, pessoal, é um tema muito atual, né? E que tem origem aí, inclusive a própria palavra, né? Na antiga Grécia, que é a democracia. Ok, pessoal? Então, hoje fala-se muito, né? Democracia brasileira, temos que defender a democracia e coisas do tipo. Então, na aula de hoje, nós vamos entender o que é, né, a democracia que a gente fala tanto. Lembrando que eu falei que nós iríamos estudar muitas palavras que nós usamos hoje aí no nosso cotidiano, né? E que na verdade tem origem na Grécia Antiga. Então a primeira palavrinha aí é a dona democracia. Pessoal, ela é composta, democracia, de duas palavras na verdade, tá? Demo, em grego, é povo, e Cracia vem de Kratos, né? Quem já jogou God of War tem o personagem lá, o Kratos, que na verdade quer dizer poder, tá? Então a democracia nada mais é do que o poder do povo, ou seja, né? O povo escolhendo, elegendo aí através do voto quem vai governar na época aí da Grécia Antiga a cidade, né? E hoje em dia o nosso país. Beleza, pessoal? Então, em grego, né, democracia nada mais, nada menos do que o poder do povo. Beleza? O que é a democracia? É a ideia de participação do povo nas decisões da cidade. Lembrando que na Grécia Antiga a cidade era chamada polis. Por isso que a gente tem um monte de lugares aí que tem o um nome, sei lá, Higienópolis, Paraisópolis, Itápolis. Tem um monte de cidade com polis, tá? Então, polis em grego quer dizer cidade. Então, a ideia da democracia é o povo, através do voto, da sua participação, vai escolher o que é melhor para a cidade, onde a cidade vai aplicar o dinheiro, né? Se vai fazer guerra contra a cidade ou não. Então, quem que vai decidir isso? Não é um governante sozinho, mas todo o povo, e aí nasce a ideia de democracia. Antes da democracia, pessoal, como que era? Era a ideia de monarquia, tá? Como eu falei na aula anterior, a Grécia era organizada em várias cidades e estados. Cada cidade-estado, pessoal, tinha seu próprio governo. Quase todas eram monarquias. Tinha um rei, uma rainha. Por exemplo, Esparta, né? Ela tinha um rei. Uma das poucas cidades gregas que a gente teve a democracia, pessoal, foi em Atenas, tá? Eu ouvi falar em duas, Gortina e Atenas, como duas cidades aí onde existiu a democracia. Na maior parte das cidades, estados, né, da Grécia Antiga, eles viviam em monarquia. Lembrando que na monarquia o poder é vitalício e hereditário. Lembra? O rei fica no poder até morrer, quando morre passa para o filho e não tem eleição, né? Então a ideia de democracia é a primeira a ter aquela ideia de que o povo vai eleger seus governantes, tá? Então lembrando que quando fala democracia, não foi em toda a Grécia, né? Mas apenas em Atenas, que é o que a gente vai estudar agora. O Clístenes, que é esse sujeito aqui, né, um líder aí nas assembleias tal da antiga Atenas, ele é considerado o pai da democracia. Então ele era uma espécie de rei ainda, tinha uma monarquia em Atenas, né? E por causa de pressão do povo, querendo mais participação e coisa e tal, o Clístenes vai fazer leis que vai dar poder pra caramba para o povo. Então, pessoal, quem que governava? Né? Hoje tem país ainda que é monarquia, né? Como eu já comentei com vocês. Mas em Atenas, quem tomava a última decisão, falava sim ou não, declarava guerra ou não, era a Assembleia. Quem mora em condomínio, pessoal, deve conhecer a Assembleia. Então, por exemplo, no condomínio onde eu moro, né? Quem que governa aqui o condomínio? É o síndico? Não. O síndico, pessoal, ele organiza, administra, mas ele não pode fazer nada sem que a Assembleia de Moradores aprove. Então, por exemplo, o síndico quer construir
uma academia no condomínio. Ele não pode ir lá sozinho, vou construir uma academia. Ele tem que levar para a assembleia de moradores que vão votar. Então, sei lá, tem 150 moradores. Ele fala, ó, galera, eu quero construir academia, vai custar tanto, vai demorar tanto tempo. E aí os moradores, que são a assembleia, vão votar. Se a maioria falar sim, é aprovado. Se a maioria falar não, não vale a proposta do síndico, tá? Isso é uma assembleia. Em Atenas, pessoal, a assembleia chegava a ter mais de 6.000 cidadãos, tá? Pessoas que podiam votar em Atenas. É uma democracia, pessoal, exclusiva, excludente, a gente fala, tá? Por quê? Quem que podia participar aqui, votar e coisa e tal? Só homem, então mais da metade do povo, né? Que são as mulheres, estão fora. Só podia ser pessoa livre. Então, um monte de escravos que tinha em Atenas, obviamente, não podiam votar. E tinha que ter nascido em Atenas. Atenas, 20% da população era chamado metecos, estrangeiros, que não tinham nascido em Atenas. Então, pessoal, era uma democracia, na verdade, que só 10% da população podia votar, tá? Homem que nasceu em Atenas e que fosse livre. Então, em Atenas, o que eles valorizavam muito, pessoal? O falar bem. Os filhos destes caras aqui, que um dia também iam ocupar a Assembleia, eles aprendiam desde criança retórica. Retórica é uma aula que os políticos têm até hoje para aprender a falar bem, para convencer os outros, né? Falando bem. Os caras falavam tanto em Atenas, pessoal, o tempo inteiro, que quando o cara subia para falar aqui, ó, acionava a clepsidra, que é o relógio de água. Então ele tinha 5 minutos. Quando a água acabava, acabou o tempo dele, trocava, outra pessoa ia falar. Então, por exemplo, vamos começar guerra contra Esparta. Aí alguns caras lá defender que queria guerra. Depois subia outros para defender que não queria guerra. E aí todo mundo votava. E aí a maior parte decidia se ia ter guerra ou não. Então era essa assembleia aqui, ó, que governava de verdade Atenas. Isso aqui é o lugar, pessoal, aonde rolavam as assembleias, ó. Ali é a Acrópole, né? O Párteno, aquela construção que eu mostrei na videoconferência anterior. E aqui é o lugar onde as pessoas ficavam, tal, ouvindo, ó, quem ficava aqui em cima, né? Que falava aí tal para o povo. Era um lugar inclinado, ó, para todo mundo ver o cara que estava aqui em cima e para todo mundo ouvir, né? O que o sujeito estava falando. Então, como eu falei, ó, só homem que nasceu em Atenas e livre que podia participar da Assembleia. A maior parte da população não participava da democracia, né? Hoje a gente vive na ideia da democracia plena. Homem, mulher, todos, né, podem e devem participar da democracia brasileira. Só que imagina, pessoal, 6.000 pessoas. Será que era fácil decidir o que ia votar aqui? Não. Então eles tinham um conselho menor que era chamado bulé. A bulé tinha só 400 pessoas, tá? Então a bulé, ó, eram dessas pessoas aqui, eles sorteavam 400 delas para serem da bulé, que é essa outra conselho que ficava nesse prédio, né, que caiu o telhado, tal. Então eles sentavam aqui e aqui ficava uma urna, como se fosse um vaso, que eles colocavam o voto dele aqui dentro para decidir. Então eram esses 400 que decidiam o que ia ser votado lá na Assembleia. Então, ó, quem concorda que vamos votar aí se vai ter guerra ou não, né? Aí eles votavam, colocavam aqui, se aprovasse ia lá para a Assembleia votar, tá? Só que esses 400, eles eram, pessoal, olha que bacana, sorteados. Então tinha até uma máquina que sobrou um pedaço dela, ó, que é a cleroteria. Essa máquina aqui que sorteava quem ia fazer parte da bulé. Por que, que não era uma eleição, os caras votavam direto? Porque eles falavam que quem fosse mais rico
de repente podia comprar os votos e ganhar sempre. Então, para que todos pudessem ter a mesma chance, todos fossem iguais, eram sorteados. Então o cara escrevia o nome dele nessa plaquinha, ó, de chumbo e colocava no buraco aqui que ele queria. Então a máquina era grandona, tal, mais ou menos assim, ó. Ó umas plaquinhas dessa aqui, ó. Essas bolas, pessoal, então tinha bola branca e preta. E tinha uma canaleta aqui, meio transparente. Aí eles colocavam as bolas tudo misturada ali no cesto e jogava. Caía as brancas e as pretas. A branca caiu aqui. Quer dizer que a galera dessa fila foi sorteada. A preta, essa não. Então, onde caísse a bolinha branca, a galera sorteada para ser parte da Bulé por 2 anos, tá? E aqui, olha que bacana também, é como os caras da Bulé votavam. Tá vendo? Parece um peão, ó. Tem um aberto, o buraco, ó, e o outro é fechado. Então, quando o cara da Bulé entrava, ele ganhava 2 desses. Um aberto e um fechado. O aberto quer dizer sim, o fechado quer dizer não. Então, na hora dele votar, dele colocar o voto dele aqui na urna, ele colocava com o polegar ali o dedão no peão ali. Não dava para ver se era um buraco ou era fechado dele. E ele jogava lá dentro sem ninguém ver. Aí depois eles contavam esses votos, né? Então era uma forma do voto ser secreto, ó. Ele colocava sim ou não ali para votar. Ok, pessoal? Então era isso, né? Qual que é a vantagem do sorteio? Que o mais rico não leva vantagem em cima dos outros, né? E qual é a desvantagem? Que qualquer idiota, literalmente, podia ser eleito aí para Bulé, porque era um sorteio. Não era de acordo com a capacidade aí do sujeito, ok? Então, após acabar aqui de assistir o vídeo, pessoal, eu mandei um Google formulário lá com 5 perguntinhas. E eu recomendo que vocês já respondam, tal, tá? Para não deixar para cima da hora, tá? Então, um abraço para vocês e um bom final de semana.